Olá, meus 645 inscritos, por aí, acredito. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. É rapidinho, me ajuda bastante e algum livro que eu ler aqui em algum momento eu tenho certeza que você vai gostar ou que você vai sentir vontade de ler. Hoje a gente vai fazer mais 2 capítulos de Trono de Vidro, lembrando que eu leio, então é uma leitura coletiva que não é muito coletiva. Eu vi que tem gente botando pra tocar enquanto lava a louça, pra poder lembrar do livro ou escutar pela primeira vez, então eu fico feliz que tem gente curtindo. Eu queria ler a saga de novo e eu me nego a fazer resenha de Trono de Vidro, porque eu acho que cada palavra precisa ser dita em voz alta e vocês precisam escutar. Então eu não tenho condições nenhuma de fazer resenha de Trono de Vidro, porque vai se perder muita coisa, vai se perder a magia, vai se perder a maior assassina de Adarlan. Então assim, não posso. Então eu vou fazer eu lendo, porque é bom pra mim e eu espero que alguém goste aí desse lado também. Finalmente, a gente vai começar a competição. A gente terminou o livro, né, com alguns capítulos vendo eles chegando no palácio do Trono de Vidro. A gente viu que o Dorian não se dá bem com o pai dele deu uma bufetada na cara dele, o pai dele é o rei. A gente viu o Dorian e a Celaena trocando livros, então o Dorian é bem fofinho. A gente viu a Celaena se vestindo como uma donzela maravilhosa. A gente viu o Shao, né, que é o capitão da guarda, chamando a Celaena, dizendo que ela estava bonita, sendo que quando eles foram resgatar ela de Endover, ela era uma escrava toda suja, mas eles sabem o perigo que ela é, né? Ela é ela é a maior assassina de Ardarlan. Então hoje ela tá dentro do castelo para começar a competição, né, em busca de ser a campeã do rei. Então a gente demorou um tempinho pra chegar ali, porque tem várias coisas que eles explicam antes. Tem uma torre do relógio que ela acha meio estranha lá. Tem uma mulher que tá lá dentro que é muito afim do Dorian. E tanto o Dorian não quer saber da mulher, e a Celaena e ele meio que se juntam ali pra meio que correr com a guria lá, Keltin. Eu nunca sei falar o nome dela, mas ela é mega importante pro livro, então eu preciso aprender a falar o nome dela. E lembrando, né, que agora a gente vai começar a competição de verdade, que acho que é uma das partes que eu mais gosto do livro. Então, vamos lá. Celaena ainda se sentia como se mal tivesse pregado os olhos quando a mão de alguém agarrou-lhe a lateral do corpo. Ela resmungou e se encolheu quando as cortinas foram abertas para permitir a entrada do sol da manhã. Acorde! Não era surpresa que fosse Shao. O corpo da garota deslizou novamente para baixo do cobertor, e ela cobriu a cabeça, mas o capitão segurou as roupas de cama e atirou-os no chão. A camisola de Celaena estava enroscada nas coxas. A assassina estremeceu. Está frio, ela gemeu, apertando os joelhos contra o corpo. Pouco importava se restassem apenas alguns meses para vencer os outros campeões. Ela precisava dormir. Teria sido ótimo se o príncipe herdeiro a tivesse arrancado de Endover mais cedo. Pelo menos ela teria algum tempo para recuperar as forças. Aliás, há quanto tempo ele sabia da competição? Levante-se! Shao arrancou os travesseiros debaixo da cabeça de Celaena. Você está me fazendo perder tempo. Se o capitão havia notado o quanto o corpo de Celaena estava à mostra, não demonstrou. Celaena, resmungando, se arrastou para a beirada da cama e pendurou uma das mãos... Celaena, resmungando, se arrastou até a beirada da cama e pendurou uma das mãos para tocar o chão. Meus chinelos, balbuciou ela. O chão parece gelado. Shao resmungou, mas a assassina o ignorou enquanto ele se colocava de pé. Ela cambaleou e se arrastou até a janela. Ela cambaleou e se arrastou até a sala de jantar, onde um lauto café da manhã aguardava sobre a mesa. O capitão fez um gesto com o queixo na direção da comida. Coma, a competição começa em 1 hora. O que quer que tenha sentido, Celaena escondeu dele. Deu um suspiro ríspido e exagerado e se jogou na cadeira mais próxima com a sutileza de uma fera gigantesca. Seus olhos percorreram a mesa. Outra vez, nenhuma faca. Com um garfo, serviu-se de um pedaço de salsicha. Da porta, Shao perguntou. Por que está tão cansada, se é que posso perguntar? Celaena engoliu o restante do suco de romã e limpou os lábios com um guardanapo. Fiquei acordada até às 4 horas lendo. Escrevi uma carta para o seu pequeno príncipezinho, pedindo permissão para pegar livros emprestados da biblioteca. Ele permitiu e mandou 7 livros da biblioteca pessoal dele com uma ordem para que eu os lesse. Shao maneou a cabeça sem acreditar.
Você não deve escrever para o príncipe herdeiro. A resposta foi um sorriso afetado, seguido de uma garfada de presunto. Ele poderia ter ignorado a carta se quisesse. Além disso, eu sou a campeã dele. Nem todo mundo sente a obrigação de me tratar tão mal quanto você. Você é uma assassina. Se eu disser que sou ladra de joias, você me tratará com mais cortesia? Antes que Shao pudesse responder, Selena fez um gesto com a mão. Melhor deixar pra lá. A campeã enfiou uma colherada de mingau de aveia na boca, viu que estava insípido, não sei o que é isso, e jogou 4 porções de açúcar mascado, sem cerimônia, a gororoba cinzenta. Será que os competidores eram mesmo oponentes à altura? Antes de começar a se preocupar, Selena exibiu os trajes negros que cobriam o capitão. Você nunca usa roupas normais? Rápido, foi tudo que ele disse. A competição esperava. De súbito, Selena perdeu a fome e empurrou a tigela de mingau para o outro lado da mesa. Então vou me vestir. Ela se virou para chamar Filipa, mas se deteve. Que tipo de atividade devo esperar para o torneio de hoje? Para me vestir de acordo, é claro. Não sei, eles não dão nenhum detalhe antes de chegarmos. O capitão se levantou, tamborilando no cabo da espada, enquanto Selena voltava para o quarto. Chamou uma serva. Atrás da campeã, Shao falou com a criada. Vista, com calças e uma camisa, algo solto, nada empetecado ou curto demais, e faça levar um manto. A garota desapareceu para dentro do quarto. Selena seguiu, despindo-se desembaraçadamente, divertindo-se com as bochechas enrubescidas de Shao, ao vê-la em roupas de baixo antes de dar a volta e sumir. Alguns minutos depois, Selena corria pelo saguão atrás dele com uma carranca. Estou ridícula! Essas calças são absurdas e essa camisa é péssima. Pare de choramingar, ninguém dá mínima para suas roupas. Shao abriu a porta do corredor bruscamente, onde os guardas do outro lado imediatamente entraram em formação. Além disso, você pode tirá-las na caserna. Tenho certeza de que todos adorarão vê-la em trajes íntimos. Selena soltou um palavrão cabeludo por baixo da respiração ofegante, cobrindo-se o melhor que pôde com um manto verde e seguiu Shao. O capitão da guarda atravessou a passos largos o castelo, o qual ainda estava gélido com a bruma da manhã, e os dois logo entraram no quartel. Guardas em vários tipos de armadura os saudaram. Por uma porta aberta era possível ver um grande refeitório, onde muitos soldados faziam o desjejum. Shao enfim se deteve. O enorme salão retangular no qual entrara era do tamanho do salão de baile. Pilares alinhados pelo chão quadriculado em preto e branco sustentavam um mezanino e imensas portas de vidro que tomavam uma parede inteira. Permaneciam abertas, permitindo que uma brisa suave do jardim agitasse o cortinado translúcido. A maioria dos outros 23 campeões já estava na sala, aquecendo-se com o que só poderiam ser treinadores dos patrocinadores. Todo o ambiente era atentamente observado por guardas e vigilantes. Ainda assim, ninguém se incomodava em olhar para Selena, exceto um belo jovem de olhos cinzentos e feições agradáveis que sorriu com o canto da boca antes de voltar a atirar flechas num alvo que, mesmo do outro lado da sala, era atingido com uma precisão enervante. Erguendo o queixo, Selena começou a averiguar uma estante de armas. Você espera que eu use uma clava 1 hora depois do sol nascer? 6 guardas surgiram na porta atrás deles, unindo-se a dezenas que já se encontravam na câmara com as espadas em punho. Se tentar algo idiota, disse Shao bem baixinho, eles estarão aqui. Sou só uma ladra de joias, lembra-se? Selena deu um passo e se aproximou do cavalete. Decisão muito, muito idiota a deixar todas aquelas armas ali expostas. Espadas, adagas, para quebrar espadas, machados, arcos, piques, facas de caça, clavas, alças, adagas de arremesso, bastões de madeira. Embora em geral preferisse a furtividade das adagas, Selena conhecia todas as armas ali. Seus olhos percorreram a sala de treinamento e ela tentou esconder uma careta. Todos os competidores também pareciam conhecê-las, ao que parecia. Enquanto estudava os demais, Selena percebeu um movimento no canto do olho. Caim irrompeu na sala, flanqueado por 2 guardas e um homem corpulento, coberto de cicatrizes, provavelmente o treinador. Quando o competidor se virou e começou a avançar na direção de Selena, abrindo os lábios no sorriso largo, a jovem se endireitou. Bom dia, disse Caim, com a voz gutural e áspera, serpenteando os olhos negros pelo corpo de Selena antes de encará-la de novo. Achei que você já estaria correndo para casa a essa altura. A resposta veio acompanhada de um sorriso discreto.
A diversão está apenas começando, não é? Teria sido tão fácil saltar, girando o corpo e agarrá-lo pelo pescoço, e então atirá-lo de cara no chão. Ela nem percebeu que tremia de raiva até que Shao entrou em seu campo de visão e disse com firmeza, mas suavemente: guarde para a competição. Eu vou acabar com a raça dele, falava Selena respirando asperamente. Não vai. Se quiser calá-lo, vença-o. Vença-o. Gente, como é que fala vença? Não vai. Se quiser calá-lo, precisa vencê-lo. Ele é só um bruto do exército do rei. Não gaste sua força com ódio. A discussão fez Selena revirar os olhos. Muito obrigada por interferir ao meu favor. Você não precisa que eu a salve. Ainda assim, teria sido legal da sua parte. Você pode lutar suas próprias batalhas. Shao apontou com a espada para a estante. Escolha uma. Os olhos dele brilhavam diante do desafio, enquanto a garota desamarrava o manto verde e atirava-o para trás. Vamos ver se sua espada é tão habilidosa quanto a sua língua. Selena calaria a grande boca de Caim, em um túmulo sem lápide por toda a eternidade. Mas não agora. Não, agora era hora de fazer Shao engolir as próprias palavras. Todas as armas tinham um acabamento de altíssima qualidade, e o metal de que eram feitas cintilava à luz do sol. Selena as eliminava uma a uma, avaliando cada arma de acordo com o dano que causaria no rosto do capitão. Com o coração acelerado, o dedo de Selena corria lentamente pelas lâminas e manoplas. Ela se virou dividida entre facas de caça e uma rapieira com guarda-mão ornada. Não sei o que significa uma rapieira, gente. Com ela, seria possível arrancar o coração a uma distância segura. Meu Deus. A espada assobiou quando foi puxada do suporte e parou em riste na mão de Selena. Era uma arma excelente, firme, suave, leve. A assassina não tinha permissão nem para usar facas de pão. Como podiam permitir que pusesse as mãos naquilo? Por que não cansá-la um pouco antes? Shao tirou a capa sobre a de Selena, flexionou os músculos por trás da malha negra da camisa e sacou a espada. Em guarda, o capitão assumiu uma posição defensiva e a garota encarou entediada. Quem você pensa que é? Que tipo de gente diz em guarda? Você não vai nem me mostrar o básico antes? Perguntou ela, baixo o suficiente para que apenas Shao ouvisse, segurando a espada com displicência. Os dedos de Selena percorreram o cabo e contraíram-se na superfície fria. Eu fiquei um ano inteiro em Endover, entende? Poderia muito bem ter esquecido de tudo. Pela quantidade de mortes que houve na sua seção das minas, duvido muito que tenha esquecido de algo. Aquelas foram como uma picareta, respondeu ela com um sorriso selvagem se alargando lentamente. Tudo o que precisei fazer foi abrir a cabeça de alguém ou perfurar um estômago com a arma. Felizmente, nenhum dos outros campeões prestava atenção aos dois. Se considera essa coisa sem graça equivalente à esgrima, que tipo de luta você pratica, Capitão Astufal? Selena levou a mão livre ao peito e fechou os olhos, enfatizando a mensagem. O capitão da guarda avançou rosnando. Como já esperava por isso, os olhos de Selena se abriram assim que as botas dele roçaram o chão. Com um giro do braço, ela posicionou a espada para bloquear o ataque e preparou as pernas para o impacto quando as lâminas se chocaram. O ruído era estranho, quase mais doloroso do que o golpe, mas Selena nem pensou nisso quando o capitão investiu pela segunda vez e ela bloqueou a arma dele com facilidade. Os braços de Selena doeram a serem acordados do topor, mas ela continuou a desviar e a bloquear. Um duelo de espada é como uma dança. Determinados passos devem ser respeitados ou tudo desmorona. Depois de ouvir a batida, tudo volta à mente. Os outros competidores desvaneceram em sombras e luz solar. Bom, disse o capitão entre dentes, bloqueando um ataque que o forçou a assumir uma posição defensiva. As pernas de Selena latejavam. Muito bom, exclamou ele com um suspiro. Shao era muito bom. Mais do que bom, na verdade. Não que Selena fosse dizer isso em voz alta, claro. As duas espadas encontravam-se outra vez com o tinindo, e os dois forçaram a lâmina uma contra a outra. Ele era mais forte e Selena gemeu com o esforço necessário para segurar a espada contra a de Shao. Por mais forte que fosse o capitão, no entanto, não era rápido o bastante. Selena recuou e fez uma finta, flexionando as pernas, os pés presos ao chão com a graça de um pássaro. Desprevenido, o capitão só teve tempo de desviar. O bloqueio foi inútil devido à sua altura. Selena impulsionou o corpo para frente, desceu o braço repentinas vezes,
girando e virando. Ela amava a dor sutil do ombro conforme a lâmina se chocava contra a de Shao. Selena se movia rapidamente, como uma dançarina em um ritual, como uma serpente do deserto vermelho, como a água que desce à encosta de uma montanha. O capitão se manteve de pé e Selena permitiu que ele avançasse antes de retomar a posição. Ele tentou pegá-la desprevenida com um golpe no rosto, mas a fúria da jovem despertou e ela ergueu o cotovelo e desviou, acertando o punho do capitão e obrigando-o a abaixá-lo. Algo que deve se lembrar quando lutar comigo, Sardochen, disse Shao ofegante. A luz do sol atingiu os olhos castanhos dourados dele. Murmurou Selena, esforçando-se para defender o último ataque. Eu nunca perco. O capitão abriu o sorriso largo e antes que ela desvendasse o que ele disserá, algo lhe deu uma rasteira nos pés e... Selena teve a sensação nauseante da queda. Ela arquejou quando as costas colidiram com o mármore e a rapieira voou de suas mãos. Shao apertou a espada no peito de Selena. Venci, suspirou ele. A jovem apoiou o corpo sobre os cotovelos. Você teve de apelar para uma rasteira. Isso dificilmente é vencer. Não sou eu quem está com uma espada apontada para o coração. O ar estava saturado com o ruído de armas se chocando e respirações ofegantes. Selena piscou e virou-se para os outros campeões, todos envolvidos em combate. Todos, claro, exceto Caim, que abriu um sorriso que fez com que Selena trincasse os dentes. Você tem a habilidade, disse Shao, mas alguns de seus movimentos ainda são indisciplinados. Os olhos dela pararam de encarar Caim e miraram no treinador. Isso nunca me impediu de matar, disparou Selena. Shao gargalhou diante da agitação dela e apontou a espada. Para a estante mais uma vez. Escolha outra, algo diferente e interessante também. Algo que vai me fazer suar, por favor. Você estará suando quando eu esfolar vivo e esmagar seus... Ai, gente, muito bom. Você estará suando quando eu o esfolar vivo e esmagar seus olhos com os pés, murmurou ela, empunhando a rapieira outra vez. Que porra é uma rapieira, gente? Vou ter que pesquisar no Google que eu não lembro. Esse é o espírito. Selena praticamente jogou a espada de volta na estante e sacou as facas de caça ressolutas. Minhas velhas amigas. Um sorriso sinistro abriu-se em seu rosto. No instante que Selena se preparava para voar na direção do capitão com as facas de caça, alguém bateu com uma lança no chão e exigiu atenção. Ela se virou em direção à voz e viu um homenzinho atarracado e careca postado logo abaixo do mezanino. Sua atenção agora, repetiu ele. Selena virou-se para Shao, que fez um aceno positivo com a cabeça e tomou o par de facas da mão dela, assim como os outros 23 competidores. Os dois caminharam-se para formar um círculo ao redor do homem. Sou Teodos Brulho, mestre de armas e juiz dessa competição. É claro que a palavra final sobre o fim que terão é de Sua Majestade, o Rei, mas serei eu quem determinará o dia a dia quais são dignos de serem considerados campeões. Enquanto falava, a mão de Teodos passou diversas vezes sobre o cabo da espada embanhada, e Selena não pôde deixar de admirar o belíssimo padrão dourado que adornava a manopla. Sou mestre de armas daqui a mais de 30 anos e vivo nesse castelo há pelo menos 25. Treinei lordes, cavaleiros e inúmeros aspirantes a campeão de Adarlan. Será muito difícil me impressionar. Ao lado de Selena, Shao permanecia de pé com os ombros arqueados para trás. A ideia de que Brulho talvez tivesse treinado o capitão subitamente cruzou a mente da jovem. Considerando a habilidade que Shao demonstrará há pouco, se o mestre de armas tivesse mesmo sido seu treinador, então Brulho certamente era merecedor do título que alardeava. Selena sabia melhor do que ninguém que subestimar oponentes com base na aparência era um erro. O rei já disse tudo o que precisam saber a respeito da competição, disse Brulho, agora segurando as mãos às costas. Mas imagino que sintam uma comichão para saber mais uns sobre os outros. O homem subitamente apontou o dedo para Caim. Você, diga seu nome, ocupação e de onde vem. E diga a verdade. Sei que nenhum de vocês era padeiro ou artesão. O sorriso insuportável de Caim ressurgiu. Caim, soldado do exército do rei, venho das montanhas Canino Branco. É claro, Selena ouvirá a história sobre a brutalidade do povo daquela região. Até encontrará alguns. Vira a fúria que ardia nos olhos deles. Muitos tinham se rebelado contra Adarlan, e a maioria acabará morta.
O que os compatriotas da montanha diriam se pudessem ver Caim agora? Selena trincou os dentes. O que o povo de Terra Sem diria se pudesse vê-lo agora? Brulho, contudo, não sabia ou não dava a mínima e nem sequer se deu ao trabalho de reagir à resposta de Caim. Antes de apontar para o próximo, à direita do primeiro, Selena imediatamente gostou do mestre de armas. E você? O jovem loiro, alto e esguio virou a cabeça para examinar os componentes do círculo, então riu com desdém. Xavier Foru, mestre dos ladrões de Melissande. Mestre dos ladrões, aquele homem fazia sentido considerando o corpo delgado poderia muito bem ser de grande ajuda ao se esgueirar para dentro das casas das vítimas. Bem, talvez não fosse um blefe. Um a um, os outros 22 competidores apresentaram-se. Havia mais 6 soldados experientes, todos dispensados do exército por comportamento questionável. E deveria ter sido bastante questionável, considerando que o exército de Darlan era famoso pela brutalidade. Havia mais 3 ladrões, incluindo Knox Owen, o jovem de cabelos escuros e olhos cinzentos do qual Selena havia, de fato, ouvido falar por alto e que passará a manhã toda dirigindo sorrisinhos para ela. Os 3 mercenários pareciam prontos para cozinhar alguém vivo, e havia também 2 assassinos, ainda presos por grilhões. Com a alcunha sugeria, Bill Chastain, o devorador de olhos, tinha por hábito devorar os olhos das vítimas. Tinha uma aparência surpreendentemente comum, com um cabelo pardacento, a pele bronzeada e uma altura mediana, e Selena se esforçou para não encarar a boca coberta de cicatrizes do homem. O outro assassino era Ned Clement, que por 3 anos viverá sob o epiteto Foice, devido à arma que usava para torturar e esquartejar sacerdotistas do templo. Era inacreditável que não tivessem sido executados, mas a pele bronzeada indicava que ambos tinham passado anos desde a captura trabalhando sob o sol em Calacula, o irmão sulino do campo de trabalhos forçados de Endover. Calacula também é um campo de escravizados de trabalho forçado, que nem Endover, de onde a Selena saiu. Em seguida, apresentavam-se 2 homens silenciosos, cobertos de cicatrizes que pareciam ser comparsas de algum senhor da guerra de um reino distante. Depois vieram os 5 assassinos. Selena esqueceu-se imediatamente do nome dos 4 primeiros. Um garoto arrogante e desengonçado, um brutamontes corpulento, um nanico presunçoso e, por fim, um idiota lamurento do nariz aquilino que afirmou ter afinidade com facas. Nenhum pertencia à guilda dos assassinos. Não que Aeroben Ramel fosse aceitá-los, é claro. Tornar-se um membro exigia anos de treinamento e uma ficha mais do que impressionante. Mesmo habilidosos, nenhum dos 4 exibia o tipo de refinamento que Aeroben esperava de seus seguidores. Selena teria que ficar de olho neles, mas pelo menos não eram assassinos silenciosos das dunas do deserto vermelho. Aqueles seriam dignos dela, fariam-na suar um bocado. Selena passará 1 mês treinando com eles durante um verão escaldante e ainda sentia dor nos músculos, a mera lembrança dos exercícios impiedosos do grupo. O último assassino, que se identificou apenas como Cova, chamou a atenção de Selena. Magro e baixo, o rosto do homem exibia uma expressão que costumava fazer as pessoas virarem o rosto imediatamente. O homem havia entrado no salão usando grilhões e somente os teve removido quando seus vigias, todos os 5, lhe deram avisos rigorosos. Mesmo naquele momento, os guardas ficavam próximos, vigiando incessantemente. Quando se apresentou, Cova exibiu um sorriso ceboso que revelou dentes marrons. O nojo de Selena não melhorou quando Cova percorreu o corpo dela com os olhos. Um assassino como aquele não se contentava em matar, especialmente quando a vítima era mulher. Selena se obrigou a sustentar o olhar faminto do homem. E você? Brulho se dirigiu a ela. Lilian Gordaina, respondeu Selena, erguendo o queixo. Ladra de joias de enseada do sino. Alguns homens soltaram risinhos, fazendo com que Selena rangesse os dentes furiosa. Se soubesse seu verdadeiro nome, que era capaz de esfolá-los vivos com as próprias mãos, certamente não achariam tanta graça. Muito bem, respondeu Brulho acenando com a mão. Vocês têm 5 minutos para devolver as armas às estantes e recuperar o fôlego. Depois terá início uma corrida obrigatória para vermos como estão de resistência. Os que não conseguirem completar a corrida voltarão para casa ou para as prisões
onde seus guardiões a encontraram apodrecendo. Este será o primeiro teste em 5 dias. Considerem-nos misericordiosos por não termos feito antes. Após essas palavras, o círculo se desfez e os campeões cochichavam com os treinadores quais competidores pareciam apresentar maior ameaça. Caim ou Cova, mas provavelmente, com certeza, não seria uma ladra de joias de anseada do sino. Shao permaneceu ao lado de Selena, observando os outros competidores caminharem para longe. Ela não passará 8 anos construindo uma reputação e 1 ano trabalhando em Endover para ser desconsiderada daquela forma. Se tiver de me apresentar como ladra de joias de novo, o capitão franziu a testa. O que você fará? Sabe como é insultante fingir ser uma ladra desconhecida de uma cidadezinha de charco lavrado? Shao a encarou em silêncio por um instante. Você é tão arrogante assim. Foi idiota lutar com você aqui. Admito que não esperava que fosse tão boa. Por sorte, ninguém reparou. E se quer saber por que Lilian... Diminuindo a distância com um passo, o capitão emendou em voz baixa. Porque você é só uma menininha bonitinha. Porque é uma ladra de joias desconhecida de uma cidade em charco lavado. Olha em volta. Shao virou-se para que a garota pudesse ver os outros campeões. Alguém está encarando? Algum deles está avaliando você? Não, porque não representa ameaça real. Não é você que os separa da liberdade ou da riqueza do que quer que estejam correndo atrás. Exato, isso é insultante. É inteligente, isso sim, e sua boca permanecerá fechada durante toda a competição. Você não se exibirá, não espancará esses soldados, ladrões e assassinos sem nome. Seguirá firme e constante pelo meio termo, onde ninguém prestará atenção em você, pois sua presença não representa perigo. Todos pensam que você será eliminada mais cedo ou mais tarde e que deve voltar a atenção para se livrar de campeões maiores, mais fortes e mais rápidos como Caim. Mas você perdurará, continuou Shao, e quando seus adversários acordarem na manhã do duelo final e descobrirem que você é o oponente, que você os derrotou, o olhar no rosto deles fará com que todos os insultos e descréditos tenham valido a pena. O capitão estendeu a mão para que fosse para o lado de fora. O que você tem a dizer sobre isso, Lilian Gordanha? Posso cuidar de mim mesma, disse ela suavemente, tomando a mão de Shao, mas preciso admitir que você é brilhante, capitão. Tão brilhante que ganhará de presente uma das joias que planejo roubar da rainha esta noite. O capitão riu alto e os dois caminharam até a área de corrida. Os pulmões de Selena queimavam, as pernas pareciam pesadas, mas ela continuava correndo, ocupando sempre a mesma posição à margem do grupo de campeões. Brulho, Shao e os outros treinadores, além de 30 guardas, os acompanhavam a cavalo pelo parque de caça. Alguns dos competidores, Cova, Ned e Bill entre eles, corriam atados por longas manilhas. Selena imaginou que seria um privilégio não ter sido acorrentada por Shao também. Mas para sua surpresa, Caim liderava o pelotão, quase 10 metros à frente do resto deles. Como conseguia correr tão rápido? O crepitar das folhas sob os pés preencheu o ar de outono misturado à respiração pesada, ofegante, e Selena fixou os olhos nos cabelos negros e encharcados e reluzentes do ladrão que corria alguns metros à frente. Um passo após o outro, expirando. Respirar tinha de se lembrar de respirar. À frente, Caim fez uma curva e rumou para o norte, de costas para o castelo. Como uma revoada de pássaros, o grupo o seguiu, um passo atrás do outro, sem diminuir a marcha. Deixe que todos vejam Caim, que tramem contra ele. Selena não precisava vencer aquela corrida para provar que era melhor. Ela era melhor, sem qualquer tipo de aprovação que o rei pudesse dar. A jovem ficou sem fôlego por um instante, os joelhos trepidaram, mas ela se manteve firme. A corrida acabaria logo logo. Selena sequer ousará olhar para trás para ver se alguém tinha ficado pelo caminho. Os olhos de Shao a acompanhavam, lembrando-a sempre de que deveria se manter-se no meio termo. Pelo menos ele confiava nela. As árvores ralearam e o campo que se separava ao parque de caça dos estábulos surgiu, o fim do caminho. Selena sentiu a cabeça girar e teria xingado a dor que lancinava-lhe a lateral do corpo, se ainda tivesse pulmões para isso. Precisava ficar no meio termo. Fique no meio termo. Caim deixou as árvores para trás e ergueu os braços, triunfante. Ele correu mais alguns metros, diminuindo o ritmo para esfriar os músculos, e o treinador comemorava pelo concorrente. A única reação de Selena foi continuar correndo, poucos metros. O brilho do sol refletido no campo aberto aumentava cada vez mais. Pontos de luz piscavam nos olhos da jovem, preenchendo sua visão. Precisava ficar no meio termo.
Anos de treinamento com o Aeroben Hamel a haviam ensinado os perigos de desistir cedo demais. Por fim, as árvores terminaram e o campo aberto cercou Selena com uma explosão de espaço, grama e o céu azul. Os homens à frente reduziram o passo e pararam. Para não desabar sobre os joelhos, Selena desacelerou lentamente, obrigou os pés a caminharem, permitiu-se tomar fôlego aos poucos, conforme mais e mais luzinhas invadiram sua visão. Bom, disse Brulho, refreando o cavalo para observar de perto os primeiros que chegaram. Bebam água, vamos treinar mais depois disso. Através dos pontinhos na visão, Selena viu Shao parar o cavalo. Os pés dela movimentavam-se sozinhos, levando-a na direção do capitão e depois para dentro do bosque. Aonde você vai? Deixei meu anel cair, mentiu ela, esforçando-se para parecer apenas relapsa. Só preciso de 1 minuto para encontrá-lo. Sem esperar por aprovação, os pés de Selena a levaram na direção das árvores, ao som de risinhos e zombarias dos campeões que ouviram a conversa. O ruído de passadas e folhas quebrando-se indicavam que outro competidor se aproximava. Selena se escondeu atrás dos arbustos, tropeçando conforme o mundo escurecia. Depois se iluminava. Então começou a girar. A garota mal tinha se apoiado quando começou a vomitar. O estômago de Selena se contraiu diversas vezes até que não restasse mais nada dentro dele. O campeão retardatário passou. Sem forças, ela se postou de pé usando uma árvore como apoio e tentou endireitar-se. O capitão Westphal assistia a cena da trilha, comprimindo os lábios. Selena limpou a boca com o dorso da mão e não disse nada enquanto passou por ele a sair do bosque. Então, gente, a gente acabou mais 2 capítulos de Trono de Vidro. A competição finalmente começou, a gente conheceu um pouquinho de cada um, a gente tem ladrões ali, a gente tem assassinos, a gente tem... Se tiver mais do que isso, eu acho que tem ali, porque tem umas pessoas... Tem um cara que gosta de comer olhos, gente. Meu Deus do céu. E uma coisa que a Selena notou é que os outros assassinos que estão ali não fazem parte dos assassinos de onde ela trabalhava, da instituição que ela trabalhava, que o Aeroben cuidava. Isso foi uma coisa que ela disse ali pra gente no livro. E deu pra ver que nesses 2 capítulos primeiros aqui tá tendo um tipo de treinamento antes, eles estão vendo algumas armas, ela lutou um pouquinho ali com o Shao, ela viu que o Shao é muito bom, mas ela disse que ele deu uma rasteira nela, então ele ganhou assim. E a gente já vê que o Caim, né, é um dos principais competidores, assim, uns que realmente podem apresentar algum tipo de risco pra ela. E tem o Kova também, que ela achou meio estranho, assim, que ela não gostou. Mas ela sabe que ela é boa e a gente termina esse capítulo com ela vomitando depois da corrida. Pelo jeito, fisicamente, assim, ela não tá no seu melhor momento, mas ela vai ficar. É isso, gente. Espero que tenham gostado e até os próximos 2 capítulos. Não esquece de se inscrever aqui no canal, me ajuda bastante. Clica no sininho e é isso. Beijo!